Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos, nós estamos confeccionando o tapete redondo com ponto pipoca. Essa aqui é a segunda parte do passo a passo, mas tanto o início quanto a continuação está aqui na descrição do vídeo. Aqui também tem o link para você fazer download do gráfico. Um forte abraço e boa aula! Vou começar agora a 13ª volta, também com ponto baixíssimo na primeira correntinha das duas que sobraram, ponto baixo, e 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou fazer um ponto alto no mesmo espaço de duas correntes e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Que esse início aqui é sempre parecido, tá? Teremos um total de 9 pontos altos, contando com esse que nós fizemos aqui dentro do espaço de duas correntes antes dessa sequência aqui de pontos altos. Então sempre vai sobrar aqui o último pontinho de base, porque nós estamos aumentando o desenho. Fiz aqui até o penúltimo, faço duas correntinhas, vou fazer um ponto pipoca no primeiro espaço aqui de duas correntes. Olha, eu estou fazendo um pouco mais rápido aqui, porque é igualzinho, né? Os pontos pipoca são tudo iguais. 5 pontos altos e faço o primeiro ponto pipoca. Duas correntinhas, vou fazer agora outro ponto pipoca entre os dois, olha, da volta anterior. Vou fazer aqui também 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5 pontos altos, mais um ponto pipoca, duas correntinhas, e um ponto pipoca na outra alcinha de duas correntes, olha. 2, 3, 4, 5. Forma o ponto pipoca. Faça duas correntinhas. Pula o primeiro pontinho de base e siga com ponto alto em cima de ponto alto, olha. Então, nesta volta, teremos um total de 3 pontos pipocas aqui no meio. Vou seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar aqui no espaço de duas correntes que temos logo à frente. No espaço de duas correntes eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e novamente ponto alto, olha, já para começar a próxima sequência de 9 pontos altos. Tá? Então, sempre vai ser igual agora, olha, nos desenhos de losango, teremos um total de 3 pontos pipocas, e antes e depois sempre aquela sequência com 9 pontos altos, começando sempre, olha, no espaço de duas correntes e indo até o penúltimo pontinho de base. Só seguir por toda a volta, repetindo aí, até completar a volta, sempre igualzinho em todos os losangos, tá? Já estou finalizando aqui a 13ª volta. E aí nós vamos começar já a próxima volta também. Então finalizei aqui com ponto baixíssimo, olha, na segunda correntinha das 4 que temos aqui no início da volta. Para iniciar a 14ª volta, faça um ponto baixíssimo na primeira correntinha das duas que sobraram aqui no meio, um ponto baixo e 4 correntinhas. Enrolo o fio na agulha e um ponto alto aqui dentro do mesmo espaço, olha. Vou seguir aqui da mesma forma até completar 9 pontos altos, né? Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base antes de chegar nesse espaço aqui do ponto pipoca. Olha, eu fiz aqui então 9 pontos altos, né, contando com esse que tem aqui no espaço de duas correntes. Vou fazer duas correntinhas e fazer o primeiro ponto pipoca.
5 pontos altos aqui no primeiro espaço de 2 correntes, 3, 4, 5, 2 correntinhas, olha. Novamente um ponto pipoca com 5 pontos altos aqui entre os próximos 2 pontos pipoca. Eu estou fazendo mais rápido porque é uma repetição, né, do que nós já vínhamos fazendo. Só para mostrar aqui para você como fica nessa volta aqui. E eu queria dizer para você o seguinte, viu que nós estamos aumentando a quantidade de pontos pipocas, né? Se você for... Essa aqui é a última volta que eu estou aumentando, na próxima eu já vou começar a diminuir esses pontos, mas se você pretende fazer o seu tapete maior, você precisa continuar aumentando aqui, tá? Ainda a próxima volta também continuar aumentando sempre desse jeito, olha, fazendo ponto pipoca antes e depois também, na última alcinha como eu estou fazendo aqui, olha, na última correntinha de espaço que tem aqui depois dos pontos pipocas, olha. 4, 5, 2 correntinhas, pula um pontinho de base, segue com ponto alto em cima de ponto alto. Ao final desse bloquinho teremos um total de 8 pontos altos e para completar 9 faremos um ponto alto também no espaço de 2 correntes que tem ali entre um losango e outro, certo? Deixa eu fazer aqui, olha, e vou mostrar para você, olha, 6, 7, 8 pontos altos, né, porque eu pulei o primeiro e vou fazer o nono aqui dentro do espaço de 2 correntes. 2 correntinhas de espaço, já viram aqui o trabalho para seguir no próximo bloquinho, faço o primeiro ponto alto e vou repetir, fazer ponto alto até o penúltimo ponto de base e fazer os pontos pipocas. Se eu quiser continuar aumentando esse tapete, eu preciso aumentar na próxima volta exatamente como eu vinha fazendo aqui, olha, veja que sempre eu fui fazendo ponto pipoca iniciando na primeira alça, fazendo entre os que já existiam e um na alça final, né, para atingir aqui 4. Olha, de 1 foi para 2, para 3, para 4. Se eu continuar aumentando, na próxima vai para 5, para 6. E você precisa ter em mente que para cada volta que você aumentar, na hora de diminuir, vai aumentar uma volta também, ou seja, uma volta a mais na hora de diminuir. Então, uma volta de aumento, uma a mais para diminuir. Então as voltas aumentam sempre de 2 em 2. Mais uma coisa que você precisa observar é que o acabamento também não vai dar certo, você vai precisar adaptar. Talvez você quebre cabeça no início aí, mas nada que uma calculadora, uma soma de pontos lá não ajude você, tá? Na hora de fazer o acabamento eu vou dar uma explicada mais ou menos como eu dividi, para que você entenda e faça o acabamento do seu tapete mesmo que ele fique com um tamanho maior. Essa volta aqui eu vou continuar aumentando então, né, igual eu já fiz aqui nesse primeiro losango, vou fazer no próximo, na volta todinha, sempre começando com um ponto alto dentro do espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, vou fazer os pontos pipocas começando desde a primeira alça, aqui no meio desses que já existem aqui, e um na alça final também vai ficar com 4, ou seja, igualzinho essa primeira parte que eu mostrei aqui. Tá? Então vamos fazer toda essa volta e na próxima eu já volto mostrando como diminuir esse desenho. Já estou chegando aqui no final então da 14ª volta. E como eu avisei na volta anterior, na próxima volta, né, a 15ª, nós vamos começar a diminuir esse desenho. Finalizei aqui então, olha, com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Depois de finalizar a volta, eu vou fazer ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha das 2 que temos logo à frente. Vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer só 2 correntes, tá? Para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3,
4 pontos altos, olha, no espaço de 2 correntes. Então, contando com as correntinhas iniciais, temos um total de 5 pontos altos, tá? Veja que eu estou trabalhando no início da 15ª volta. Vou retirar a agulha da laçada e introduzir no alto da segunda correntinha que forma aqui o primeiro ponto alto, buscar a laçadinha e passar dentro de todos para formar um ponto pipoca aqui no meio. Depois do ponto pipoca, eu vou fazer 2 correntinhas, enrolar o fio na agulha, vou pular o primeiro pontinho de base aqui, olha, e vou começar no segundo, tá? No segundo ponto de base. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Veja que antes nós começávamos aqui dentro do espaço de 2 correntes, né? Agora eu pulei o primeiro aqui e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Teremos aqui um total de 8 pontos altos aqui ao final desse primeiro bloquinho antes de chegar ali nos pontos pipocas. 7, 8 pontos altos, tá? Porque eu pulei o primeiro, né? Temos 9 aqui na carreira anterior. Pulei o primeiro, então fiz 8. Para completar 9, vou fazer um ponto alto aqui no espaço de 2 correntes que tem antes do primeiro ponto pipoca. Só que eu paro por aqui. Eu não vou fazer ponto pipoca nesse primeiro espaço de 2 correntes, tá? Olha, temos aqui 4 pontos pipocas, então fiz só um ponto alto aqui dentro. Vou fazer 2 correntinhas. E agora eu vou fazer ponto pipoca entre os 2 próximos pontos. Olha, na próxima alça, aqui sim eu faço 5 pontos altos, tá? Para fazer um ponto pipoca aqui. Então ali no primeiro espaço de 2 correntes, fiz só um ponto alto. 3, 4, 5. E aí faço o ponto pipoca aqui igual todos os outros que nós já fizemos. 2 correntinhas, vou para o próximo espaço também entre os pontos pipocas, faço aqui também um ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Novamente 2 correntes e entre esses outros 2, novamente 5 pontos altos para fazer o ponto pipoca. 3, 4 e 5 agora. Faço mais esse ponto pipoca. Vou fazer 2 correntinhas. Agora, no próximo espaço, olha, depois do último ponto pipoca, eu vou fazer só um ponto alto. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, tá? Não faço até o último. Agora eu estou começando na alça, então vou seguir aqui até o penúltimo só, tá? E aí teremos aqui um total de 9 pontos altos também. Seguir aqui com ponto alto até o penúltimo ponto de base. Faço 2 correntinhas. E no espaço de 2 correntes aqui agora eu vou fazer 5 pontos altos para fazer um ponto pipoca, olha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí vou concluir aqui um ponto pipoca aqui também, para ficar igualzinho no começo, ou seja, sempre que chegar aqui na divisão entre um losango e outro, teremos um ponto pipoca. 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto de base e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Teremos um total de 8 pontos altos, para completar 9, faça um ponto alto aqui nas 2 correntinhas de espaço que tem antes do primeiro ponto pipoca, ou seja, agora é só seguir repetindo o que nós fizemos aqui, olha. Veja que estamos diminuindo o desenho, então por isso pulamos o primeiro ponto alto aqui da sequência, olha, e seguimos até na primeira alça antes dos pontos pipocas, temos um total de 3 pontos pipocas, e aí na última alça aqui não fizemos o ponto pipoca, fiz só um ponto alto e segui com ponto alto até o penúltimo ponto aqui. Você vai seguir, olha, sempre pulando o primeiro ponto alto aqui no início da sequência, faz um na alça, começa na alça e vai até o penúltimo, tá?
Só seguir por toda a volta, repetindo exatamente igual. Então, estou chegando aqui no final da volta, olha, e desta vez eu não vou até o último ponto de base, vou até o penúltimo, faço 2 correntinhas e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca, ó. Ponto baixíssimo aqui atrás do pontinho pipoca. Então ficou assim, olha, atrás, finalizei com ponto baixíssimo, bem atrás aqui do ponto pipoca. Logo à frente temos 2 correntinhas. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira. Em seguida vou fazer um ponto baixo, olha, abraçando essa alcinha aqui de 2 correntes. Essa primeira alcinha que tem depois do ponto pipoca. E para começar a próxima volta, vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. E fazer mais 4 pontos altos aqui. Vou começar novamente com um ponto pipoca, olha. 3, fiz mais 4 pontos altos, contando com as 2 correntinhas, temos um total de 5 pontos altos. Vou tirar a agulha da laçada, introduzir no alto da segunda correntinha, buscar essa laçadinha e passar de uma vez só, formando um ponto pipoca aqui também. 2 correntinhas, vou pular o primeiro ponto alto, vou começar no segundo, olha. Vou seguir agora com ponto alto em cima de ponto alto. Até o último ponto de base, tá? Dessa vez nós pulamos o primeiro aqui no início da volta. Logo após o ponto pipoca, eu fiz 2 correntinhas, pulei o primeiro e aí sigo com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui na primeira corrente, eu faço um ponto alto somente. Então, tenho aqui um total novamente de 9 pontos altos. Pulei o primeiro aqui, olha, no meio, né? E aqui chegando no ponto pipoca, eu não vou fazer o ponto pipoca aqui na primeira alça. Vou fazer 2 correntes. Vou trabalhar o ponto pipoca, olha, entre os pontos que tem aqui, ó. Na primeira alcinha, entre os 2 primeiros, vou fazer 5 pontos altos. 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer aqui o ponto pipoca. 2 correntes de espaço. Vou para o próximo espacinho aqui. E também 5 pontos altos para fazer o segundo ponto pipoca. 2, 3, 4, 5. Tiro aqui da agulha. Segundo ponto pipoca. Faço 2 correntinhas. Na última alça não vou fazer ponto pipoca, vou fazer um ponto alto. E agora vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, tá? E vou continuar com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Não sigo até o último, tá? Que a gente já está chegando de novo na direção daquela divisão ali onde tem um ponto pipoca somente. Vou chegar aqui até o penúltimo ponto e assim eu tenho novamente a quantidade de 9 pontos altos. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer 2 correntes. Agora eu vou fazer um ponto pipoca aqui nessa alça antes desse que já tem aqui na volta anterior. Olha, 5 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntes. 3, 4, 5. 5 pontinhos altos aqui para fazer um ponto pipoca. Vou fazer agora, olha, 3 correntinhas de espaço para depois fazer o próximo ponto pipoca na alça seguinte, tá? Olha, 1, 2, 3 correntinhas. E aí vou para a alça seguinte e faço novamente ponto pipoca. Eu vou mostrar, terminar esse ponto aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil para continuar. E também como é que tá ficando, né? E aí vou fazer o ponto pipoca. Para continuar são 2 correntinhas, pula o primeiro ponto alto,
e sigo com ponto alto em cima de ponto alto, olha. E quando chegar aqui na próxima sequência de ponto pipoca, eu vou fazer um ponto alto na alça, 2 correntinhas e fazer os 2 pontos pipocas aqui entre esses outros que já existe aqui na carreira, na volta anterior. Então é só seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu mostrar aqui como que ficou. Aqui no meio tenho 2 pontos pipocas. E aqui onde está aumentando aqui, olha, abrindo aqui, né, esse desenho aqui, temos 2 também. Só que aqui eu já estou fechando um losango, né? Na próxima vai ficar só com uma aqui. E aqui eu estou começando a abrir um desenho no tapete. Se você ver, prestar bem atenção, olha, esse desenho aqui que vinha sempre crescendo, né, de forma proporcional, agora ele já está diminuindo e eu acredito que você já esteja notando aí que também já está repuxando, já está deixando um pouco aquelas ondulações, já não está aparecendo tanto, né, já está desaparecendo mais. Agora é só seguir aqui por toda a volta, repetindo o que nós fizemos aqui, olha, nesse primeiro losango. Chegando na divisão, você vai sempre fazer um ponto pipoca na primeira alça, 3 correntinhas de espaço, ponto pipoca na segunda alça. Não se esqueça que aqui a diminuição é sempre feita no começo, quando você começa o leque, né, esse losango aqui, você vai pular o primeiro ponto, vai seguir com ponto alto em cima de ponto alto e fazer um ponto alto dentro da primeira corrente. 2 correntinhas aí faz o primeiro ponto pipoca, 2 correntinhas o segundo ponto pipoca, 2 correntinhas, um ponto alto, segue com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base, porque já está chegando novamente na divisão, tá? Siga aí por toda a volta. Estou finalizando aqui, olha, a 16ª volta, tá? Fui até o penúltimo, faço 2 correntinhas, vou fazer um ponto pipoca aqui, olha, na primeira alça, né, que nós só fizemos na segunda para começar a volta. Então, 5 pontos altos aqui também para fazer um ponto pipoca. Faço 3 correntinhas e finalizo com ponto baixíssimo aqui atrás desse ponto pipoca, do primeiro que nós fizemos para iniciar a volta, tá? Então ficou assim. Todos os cantinhos nesta volta tem 2 pontos pipocas separados por 3 correntes. Aqui no meio, 2 pontos pipocas separados por 2 correntes apenas. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo na primeira correntinha das 2 que tem logo após esse ponto pipoca. Fazer um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 4 pontos altos para formar o primeiro ponto pipoca aqui. 3, 4. Contando com as 2 correntinhas, temos 5 pontos altos. Vou tirar a agulha da laçada, introduzir aqui no alto da segunda correntinha e puxar essa laçadinha para formar o ponto pipoca. Vou fazer 2 correntes, pular o primeiro ponto de base e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui. Olha. Pulei o primeiro. Veja como está ficando. Vou seguir aqui com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, olha, tem um total de 8 pontos altos para ficar com uma quantidade de 9 pontos. Vou fazer um ponto alto no primeiro espacinho aqui de 2 correntes que tem antes dos 2 pontos pipoca. Faço 2 correntinhas de espaço e vou fazer 5 pontos altos no espaço de 2 correntes que tem entre os 2 pontos pipocas aqui da volta anterior, para formar um ponto pipoca aqui também. E assim eu já vou concluir o desenho de losango em relevo que tem aqui no meio formado por pontos pipocas. Fazer aqui esse ponto pipoca. Olha, aí aqui o losango ficou completo, esse que é formado, tá vendo, olha, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, certo? Depois do pontinho pipoca, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou para a próxima alcinha, faço só um ponto alto, agora vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, olha.
Vou seguir até o penúltimo, tá? Para completar um total de 9. Comecei aqui na alça depois do ponto pipoca, então para completar 9 não chega até o último, é até o penúltimo. E aí eu vou te mostrar que fica um pouquinho diferente ali no meio, viu? Então, cheguei aqui, olha, até o penúltimo ponto de base. Tenho novamente um total de 9 pontos altos. E esse desenho aqui, olha, ele está diminuindo de tamanho, tá vendo? Olha. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Aqui na primeira alça eu vou fazer 5 pontos altos para formar um ponto pipoca. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Busca a laçadinha, olha, e prende com ponto baixíssimo, faz 3 correntinhas. Nessa próxima alça, a que fica entre os 2 pontos, essa alça de 3 correntes, eu vou fazer só um ponto alto. Desse jeito. Faço 3 correntinhas novamente. Vou para o próximo espaço e aí faço um ponto pipoca, olha, com 5 pontos altos também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer aqui o ponto pipoca. Pegar essa laçadinha aqui e puxar, olha. Opa. Fiz aqui o ponto pipoca, faço 2 correntinhas, pulo o primeiro pontinho de base e sigo com ponto alto em cima de ponto alto. Agora é só seguir repetindo aí o que nós já fizemos ali no meio do losango, né, olha. Para completar 9 pontos altos eu vou seguir até a primeira alça aqui, de 2 correntes. Então se eu seguir, eu pulei aqui o primeiro, se eu sigo com ponto alto em cima de ponto alto, fico com um total de 8 pontos altos. 7, 8. E para completar 9 e também diminuir esse desenho, eu vou fazer um ponto alto aqui na primeira correntinha, espaço de 2 correntes, tá? Veja que agora eu estou só repetindo, olha, o que eu fiz nessa parte aqui. Chegando aqui no meio vai ficar só com um ponto pipoca. Toda vez que chegar agora na divisão dos 2 losangos, vai ficar assim, olha, um ponto pipoca na primeira alça, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, novamente ponto pipoca, 2 correntinhas, pula o primeiro pontinho de base e siga com ponto alto em cima de ponto alto e faz mais um ponto alto na primeira alcinha. Faz 2 correntes e o ponto pipoca no meio dos 2 aqui da volta anterior, 2 correntinhas, um ponto alto aqui no espaço de 2 correntes e siga com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo, porque aí você vai repetir isso aqui no próximo espaço aqui de divisão desses losangos, tá? Veja aí que o desenho agora já está fechando. Então, olha, estou chegando aqui no final da 17ª volta. Vou fazer 2 correntinhas aqui, olha, fiz até ponto alto até o penúltimo ponto de base. Vou fazer um ponto pipoca aqui na primeira alça. Com 5 pontos altos também, olha, esse é o terceiro, quarto, quinto ponto alto, para formar um ponto pipoca aqui, porque nós começamos fazendo somente um ponto pipoca na última alça, né? Vamos fazer 3 correntinhas, olha, depois do ponto pipoca, um ponto alto na alça de 3 correntes, 3 correntinhas de espaço novamente, e vamos prender com ponto baixíssimo aqui, olha, atrás do ponto pipoca, do primeiro que nós fizemos para iniciar a volta. Então, assim ficaram iguais todos os encontros aqui de losango, né? Olha, todos com 2 pontos assim, 2 pontos pipoca, separado por uma alça de 3 correntes e um ponto alto. Na próxima volta agora, a 18ª volta, olha, eu vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha das 2, que tem aqui logo após o ponto pipoca. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, e mais 4 pontos altos para formar o primeiro ponto pipoca, olha. Contando com as correntinhas 2, 3,
4, 5 pontos altos, contando com as duas correntinhas que eu fiz aqui, ou seja, fiz 2 correntinhas mais 4 pontos altos. Vou fazer o ponto pipoca tirando a agulha da laçada, introduzindo no alto da segunda correntinha e puxando a laçadinha para fechar. Do mesmo jeito, 2 correntinhas, pula o primeiro pontinho de base, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Teremos aqui um total de 8 pontos altos, tá? Olha. Seguindo com ponto alto em cima de ponto alto aqui. 6, 7, 8 pontos altos. Chegamos agora naquele desenho de losango onde é formado por pontos pipoca, né? Olha. Mas só temos um ponto pipoca, uma alcinha com 2 correntes antes, uma alcinha depois. Então, depois do 8º ponto alto, não faço corrente de espaço, vou fazer um ponto alto na alça de 2 correntes. Um ponto alto, pegando aqui, olha, no ponto pipoca, assim, olha, dentro dele, olha, introduz a agulha na pontinha dele, para fazer um ponto alto saindo dali de dentro, olha. Tá? Vou fazer de novo para ficar mais fácil para você entender. Então, depois do ponto alto dentro da alça, olha só, introduz a agulha aqui dentro do ponto pipoca e faz um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto na próxima alça de 2 correntes, apenas um. É uma alça com 2 correntes, mas vamos fazer só um ponto alto, tá? E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Então, olha, eu fiz 8 aqui no começo, fiz um ponto alto na primeira alça, um ponto alto dentro do ponto pipoca, um ponto alto na segunda alça e vou fazer novamente 8 pontos altos aqui, olha, em cima dos pontos de base. Significa que eu vou pular, deixar sobrando, na verdade, o último ponto de base aqui, porque nós estamos diminuindo esse desenho aqui dos dois lados. Então, diminui um ponto de um lado e um ponto do outro. Tá? Olha, cheguei aqui até o penúltimo ponto de base. Deixei sobrando o último ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. No primeiro espaço aqui de 2 correntes, eu vou fazer 5 pontos altos para fazer um ponto pipoca. 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer o ponto pipoca tirando a agulha da laçada, buscando essa laçadinha aqui e fechando. Vou fazer 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. Agora, olha só, tenho aqui à frente uma alça com 3 correntes. Vou fazer 2 pontos altos mais próximo do ponto alto que está ali no meio, tá? 2 pontos altos. Ponto alto em cima desse ponto alto, que está sozinho aqui, no meio entre os 2 pontos pipocas. E 2 pontos altos na alcinha seguinte, olha. Então, terei aqui um total de 5 pontos altos, já contando com o ponto alto que eu fiz aqui em cima desse ponto alto. Então, ficou assim, olha. 2 pontos altos na primeira alça, um ponto alto em cima do ponto alto e 2 pontos altos na alça seguinte. Vou fazer 3 correntinhas. Vou para a próxima alça e vou fazer o ponto pipoca aqui, olha. Com 5 pontos altos também. 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha. Vou buscar essa laçadinha e prender com ponto baixo. 2 correntinhas. Pulo o primeiro pontinho de base. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui, olha, no losango, um ponto alto na correntinha, um ponto alto dentro do ponto pipoca, um ponto alto na segunda correntinha e segue com ponto alto até o penúltimo ponto de base. Ou seja, vamos repetir o que fizemos aqui. Então, é só você seguir repetindo por toda a volta. Sempre que chegar na divisão entre um losango e outro, vai ficar desta forma aqui, olha. 2 correntinhas, ponto pipoca, 3 correntinhas, 2 pontos altos na primeira alça, ponto alto em cima do ponto alto, 2 pontos altos na segunda alça, 3 correntes, ponto pipoca, 2 correntinhas, pula o primeiro ponto de base e segue com ponto alto em cima de ponto alto, um ponto alto na primeira alça ali, ponto alto dentro do ponto pipoca, ponto alto na segunda alça e siga com ponto alto até o penúltimo ponto de base. Só seguir por toda a volta.
Então, olha, já estou chegando aqui no final da 18ª volta. E aí, depois dos 5 pontos altos, né? Aqui no meio, 3 correntinhas. E finaliza com ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca que fizemos para iniciar a volta. Agora o tapete já começa a voltar ao normal, né? Já começa a assumir aquelas ondulações e aí ele já começa a ficar certinho novamente. Tá? Começando a próxima volta, 19ª volta, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha das duas que tem após o ponto pipoca. Prender com ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 4 pontos altos para completar aqui um total de 5 e fazer o primeiro ponto pipoca. 3, 4 pontos altos, contando com as 2 correntinhas, temos aqui um total de 5 pontos altos. Vou introduzir aqui no alto da segunda correntinha e puxar a laçadinha e fazer o ponto pipoca. 2 correntinhas de espaço, pulo o primeiro ponto alto, olha, começo no segundo e vou seguir agora com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Nós estamos diminuindo aqui o desenho para formar o losango, não temos mais ponto pipoca aqui no meio. Então agora é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto assim, olha, eu pulei o primeiro e vou deixar sobrando o último, assim esse desenho vai diminuindo. Olha, fiz aqui até o penúltimo ponto de base, né? Ficou assim agora, aqui, olha, no desenho do losango, ele já está fechando bastante, né? Na volta anterior, temos aqui um total de 19, diminui um de cada lado, tem um total de 17 pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas. Nesse espaço de 2 correntes aqui, antes do ponto pipoca, eu vou fazer 5 pontos altos para formar o primeiro ponto pipoca. 3, 4, 5. Faço o ponto pipoca aqui, olha. E aí eu vou fazer 3 correntes, olha. 1, 2, 3 correntes. Na alça logo à frente eu vou fazer 2 pontos altos. Na alça que está após o ponto pipoca, olha. Fiz 2 pontos altos na alça, bem próximo já da sequência de pontos altos. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Temos 5 aqui no meio, né? Que fizemos na volta anterior. Ponto alto em cima de ponto alto aqui. E mais 2 pontos altos na próxima alça. Ou seja, teremos aqui um total de 9 pontos altos, tá? Temos 5 na volta anterior, comecei fazendo 2 aqui na primeira alça, fiz ponto alto em cima de ponto alto e fiz mais 2 na alça seguinte. Vou fazer 3 correntes, 2, 3, vou pular o ponto pipoca, na próxima alça, olha, eu vou fazer 5 pontos altos para formar o ponto pipoca também. 2, 3, 4, 5. Faço o segundo ponto pipoca que tem aqui no meio, ou seja, um no começo e um aqui no finalzinho. Depois do ponto pipoca faço 2 correntes e aí é igual aqui o início da volta, olha. Só pular o primeiro ponto de base e seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. E agora é só seguir repetindo por toda a volta. Aqui no meio, olha como ficou, né? Já está crescendo, abrindo aqui para contornar o losango que nós estamos fechando. E aqui no meio já estamos diminuindo dos dois lados para que fique proporcional. É só seguir repetindo por toda a volta.
Então, olha, já estou chegando aqui no final da 18ª volta. E aí, depois dos 5 pontos altos, né? Aqui no meio, 3 correntinhas. E finaliza com ponto baixíssimo aqui atrás do ponto pipoca que fizemos para iniciar a volta. Tá? Começando a próxima volta, 19ª volta, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha das duas que tem após o ponto pipoca. Prender com ponto baixo, 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto e mais 4 pontos altos para completar aqui um total de 5 e fazer o primeiro ponto pipoca. 3, 4 pontos altos, contando com as 2 correntinhas. Temos aqui um total de 5 pontos altos. Vou introduzir aqui no alto da segunda correntinha e puxar a laçadinha e fazer o ponto pipoca. 2 correntinhas de espaço. Pulo o primeiro ponto alto, olha, começo no segundo e vou seguir agora com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Nós estamos diminuindo aqui o desenho para formar o losango, não temos mais ponto pipoca aqui no meio. Então agora é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto assim, olha, eu pulei o primeiro e vou deixar sobrando o último, assim esse desenho vai diminuindo. Olha, fiz aqui até o penúltimo ponto de base, né? Ficou assim agora aqui, olha, no desenho do losango, ele já está fechando bastante, né? Tem um total de 17 pontos altos, tá? Vou fazer 2 correntinhas. Nesse espaço de 2 correntes aqui, antes do ponto pipoca, eu vou fazer 5 pontos altos para formar o primeiro ponto pipoca. 3, 4, 5. Faço o ponto pipoca aqui, olha. E aí eu vou fazer 3 correntes, olha. 1, 2, 3 correntes. Na alça logo à frente eu vou fazer 2 pontos altos, na alça que está após o ponto pipoca, olha. Fiz 2 pontos altos na alça, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Temos 5 aqui no meio, né, que fizemos na volta anterior. Ponto alto em cima de ponto alto aqui, e mais 2 pontos altos na próxima alça. Ou seja, teremos aqui um total de 9 pontos altos, tá? Temos 5 na volta anterior, comecei fazendo 2 aqui na primeira alça, fiz ponto alto em cima de ponto alto, e fiz mais 2 na alça seguinte. Vou fazer 3 correntes, 2, 3, vou pular o ponto pipoca, na próxima alça, olha, eu vou fazer 5 pontos altos para formar o ponto pipoca também. 2, 3, 4, 5. Faço o segundo ponto pipoca que tem aqui no meio, ou seja, um no começo e um aqui no finalzinho. Depois do ponto pipoca faço 2 correntes e aí é igual aqui o início da volta, olha. Só pular o primeiro ponto de base e seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. E agora é só seguir repetindo por toda a volta. Estou chegando aqui no final da volta, olha, fazendo 2 pontos altos aqui na última alça, né, de 3 correntes. Fazer 3 correntinhas. E finalizar com ponto baixíssimo aqui atrás do primeiro ponto pipoca que nós fizemos para dar início na volta. Então eu estou encerrando aqui a segunda parte do passo a passo, mas os links para continuar fazendo o seu tapete vai aparecer aqui em cima. Até o próximo passo.